Boa tarde, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindos, os que aí estão apostos, neste domingo da ressurreição, desejando já a você uma feliz Páscoa, que Deus te abençoe muito na sua presença, que este tenha sido e esteja sendo um dia de adoração para você, adorador do Deus que está vivo, do Cristo que está vivo, o autor da nossa fé. Que Ele receba a sua adoração e que você tenha usado e ainda use o espaço deste dia para ocupar o único lugar que cabe aos cristãos, que é o lugar de adorador diante do nosso Deus e nosso Pai. Bendito seja seu santo nome. Obrigado por sua companhia. Nós estaremos compartilhando hoje a palavra de Deus em cima, tendo como temática o dia de hoje, né, que nos traz à memória a ressurreição do Filho de Deus, o pilar, a base, a sustentação da nossa confissão, da nossa fé, de toda a realização e triunfo da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. 3 dias depois de ter sido sepultado, o Filho de Deus se levanta da sepultura, se levanta num corpo glorificado, primícias da ressurreição, e se levanta para a glória de Deus Pai, aprovado e confirmando toda a obra redentora pela qual ele viveu, encarnou entre nós e nos redimiu. Bendito seja seu santo nome. E por isso mesmo estaremos hoje falando sobre uma possibilidade, ainda que paradoxal, entre nós os confessores da fé, que crê no Cristo ressurreto, a possibilidade de fé sem a ressurreição, a fé sem a ressurreição. E quando eu falo de a fé sem a ressurreição, eu não estou me referindo àqueles que são periféricos dentro da confissão cristã, mas os evangélicos, os cristãos bíblicos, aqueles que confessam o Senhor Jesus, entre esses há os que de fato sintomatizam uma fé que não vivencia a ressurreição, não é que não crê, crê, mas não a vivencia. Então seria uma fé sem a ressurreição. E o texto que nos posiciona, que nos mostra essa possibilidade, que nos mostra esses sintomas, se encontra em Lucas 24, como você está vendo aí na nossa página. Lucas 24, leremos esse longo trecho a partir do versículo 13, Lucas 24, de 13 a 49. Estivemos ouvindo Isaías Saad cantando sua presença. E só é possível pensar num Cristo que tem presença para manifestar se cremos que Ele está vivo. Daí a escolha do cântico, porque nos posiciona muito bem diante do pilar da nossa confissão. Meu Deus está vivo. E porque Ele está vivo, eu entro na sua presença. A sua presença se manifesta sobre a minha fé. Bendito seja seu santo nome. Leremos então a palavra de Deus e logo em seguida estaremos orando e ouvindo o que o Senhor tem para nos trazer, por sua infinita graça, em cima desta palavra. Sejam todos muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Lucas 24, 13 a 49, diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Eu chamo a sua atenção para o fato de que era uma caminhada num trecho de 11 quilômetros. Não sei se você já teve a oportunidade de caminhar metade disso, mas você sabe muito bem o tempo que se gasta para caminhar uma légua. E eles estavam caminhando cerca de 2 léguas, 11 quilômetros. É muito chão para fazer a pé e despende muito tempo. Então é muito importante você saber que há todo um conjunto de argumentação com tempo abundante para que essa argumentação continue. Então, a partir do versículo 16, vamos lendo. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Ou das coisas que ali têm acontecido nestes últimos dias, como dizem versões mais antigas? Que coisas? Perguntou ele, o Senhor Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel.
E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, ó nécios e tardos de coração para entender tudo o que os profetas falaram. Foi isso que Jesus disse, que está aí nas versões mais antigas. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? É importante vocês saberem também que João reproduz esse texto, esse trecho aqui para nós, e diz algo que Lucas não colocou, que Jesus apareceu no meio deles e as portas estavam fechadas. Por isso é que ficaram assustados, achando que havia um espírito ali entre eles. Como que alguém em corpo pode entrar num ambiente totalmente fechado e aparecer repentinamente no meio de todos? Lembrem que lá, na casa dos dois, em Emaús, ele havia desaparecido também diante de seus olhos, sem ter passado por porta alguma. Então o susto aqui foi muito grande, não é? E aí ele diz: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor sobre a palavra que acabamos de ler. Bendito seja teu santo nome, autor e consumador da nossa fé, Cristo vivo, Senhor ressurreto, vitória e conquista sobre a morte, vitória sobre a nossa fé, a obra planejada nos dias da eternidade que nos alcançou. Glória ao teu nome, vencedor de todas as batalhas. Glória ao teu nome, porque venceste a morte, porque em ti está a vida, porque tu és a vida e nos transmites a vida que a morte não pode fazer cessar. Glória seja ao teu santo nome.
Obrigado porque, estando vivo, tu estás entre nós. Estando vivo, a tua presença pode se manifestar. Estando vivo, ouvimos a tua voz quando abrimos a tua palavra. Estando vivo, ouvimos a tua voz quando falamos contigo. Recebemos os ecos da tua resposta em nosso coração. Por isso, vale a pena nos sentir atraídos a nos colocarmos diante de Ti, a nos debruçarmos sobre a Tua palavra, a abrirmos o nosso coração em oração diante de Ti, porque estamos falando com ouvidos que ouvem, estamos falando com uma presença presente, uma presença real, e és Tu, Salvador, vivo, vivo entre nós. Glória seja o Teu santo nome. E obrigado, porque na garantia absoluta da Tua vitória sobre a morte pela ressurreição, nós sabemos que já estamos com a nossa ressurreição garantida, a morte não tem mais poder sobre nós, e naquele dia em que se fizer chamada, o dia da nossa redenção consumada, veremos o teu rosto, aleluia, tal como tu és. Ó Senhor, da mesma maneira como fizeste com aqueles 11, mais os 12 de Emaús e outros que ali se encontravam com eles em Jerusalém, abriste-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Abre o nosso entendimento espiritual, para que possamos compreender as filigranas, as entrelinhas e a palavra exposta de forma revelada, tal como a temos lido esta tarde, de maneira que ela enche e aqueça e faça arder o nosso coração, como aqueles dois na caminho de Emaús, de forma que o nosso coração se enterneça, se sensibilize pela manifestação da tua presença, onde há abundância de alegria. Fala conosco, meu Pai, conduze-nos, particulariza a ministração desta palavra a cada coração que participa neste momento desta transmissão para o louvor de Tua glória, por Cristo Senhor, por amor de Teu nome. Amém, amém. Glória seja a Deus. A pergunta que fazemos diante deste tema que colocamos aí, não é? A fé sem a ressurreição, seria essa: é possível ser crente sem crer na ressurreição? Eu quero responder da seguinte maneira: só podemos crer na ressurreição se cremos na ressurreição de Cristo. Uma coisa é você fazer declarações, isso aí todo crente faz. Nós somos o povo dos credos. Ontem, ministrando aqui para os irmãos que estavam conosco, dizíamos isso: nós somos o povo dos credos, não apenas por causa do cristianismo em si, mas o próprio movimento protestante, que já tem mais de 500 anos, é marcado por credos, muitos credos, credos que a gente nem confessa, credos que a gente confessa e não crê na sua inteireza, credos que são renovados, credos que são recriados. Ao longo de 5 séculos isso tem acontecido. A questão não está em dizer que cremos. A Bíblia é clara quando diz, de forma muito clara: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, então as duas coisas estão associadas, não é uma e outra coisa, são as duas coisas juntas. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Crer no coração que ele foi ressuscitado dentre os mortos. Por que crer no coração? Porque a partir do momento em que Jesus foi assunto aos céus, só o nosso coração está habilitado para percebê-lo vivo, redivivo entre nós. É a manifestação da sua presença. E somente o crente que consegue realmente entrar na presença do Senhor pode de fato com autoridade declarar: o meu Deus vive. Então não é mera confissão. Mesmo porque o cristianismo que professamos não é um cristianismo que se limita a uma teoria confessional. Ele é experiencial. Ou você experimenta o exercício dessa fé e a vive na sua alma e na sua pele, ou tudo é teoria. E ser religioso, teórico, isso é totalmente possível, não leva a lugar nenhum. E nós temos, outro tanto, reduzido muito a nossa confissão no Cristo ressurreto, ou na ressurreição de Jesus, ou o argumento ressurreição, ou a doutrina ressurreição, ao luto. Claro que é absolutamente válido, especialmente para os enlutados, a esperança da ressurreição daquele de quem nos despedimos. Mas a ressurreição está para muito além do luto. Evocar a ressurreição, confessar a ressurreição, está muito para além de um culto funeral, culto fúnebre. É a confissão do dia a dia. Paulo chega a nos dizer em Colossenses capítulo 3, que nós devemos pensar nas coisas que são lá do alto, se já ressuscitamos com Cristo. Isso aqui, meus queridos, especialmente à luz do texto que acabamos de ler e que vamos discutir, estaremos fazendo uma
colocação expositiva do texto, aplicando a exposição do texto, é altamente indicador, como sintoma, de quanto nós cremos e com o coração temos confessado a ressurreição. Olha bem, Paulo disse em Colossenses 3:3, pensem nas coisas lá de cima, se vocês já ressuscitaram com Cristo. Eu posso então, à luz desse texto, sem medo de errar, dizendo, se nós temos uma confissão, uma prática de fé evangélica, somente voltada para as coisas desta vida, sobre a qual já se pronuncia o texto de 1 Coríntios 15:19, que se esperamos em Cristo somente quanto às coisas desta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, mas as igrejas estão superlotadas de pessoas que estão indo lá só atrás de ter soluções e em torno das coisas desta vida. Mais infelizes do que todos os outros homens. Se de fato nós não vivemos pensando nas coisas que são do alto, isso é um alto indicador de que a nossa fé está vazia da ressurreição. Muito sério. E é sobre isso que nós vamos pensar. A fé sem a ressurreição, porque ela se manifesta nessas convicções e nesses atrativos, pensar nas coisas do alto. Ora, se eu sei que lá está o meu lar, lá está o meu Deus vivo, a quem eu vou ver e aqueles que ele vai trazer consigo, a quem eu amo, de quem me despedir. Por que eu não vou viver pensando nas coisas que são de cima? É a convicção de que já estou ressuscitado com Cristo e que a posse dessa vitória, dessa glória, é apenas a transição que a morte nos leva a fazer. Então veja, houve alguns que não creram na ressurreição, ainda que crentes. Evidenciaram reações que explicam isso. Então, apesar de todas as promessas, esses 2 discípulos que estavam a caminho do povoado de Emaús tipificam isso para nós. E que eu chamaria, à luz do versículo 16, de a fé de olhos fechados. É o que você lê aí, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, ou os olhos deles estavam fechados para que não o reconhecessem. O que aponta para a possibilidade de uma fé sem a ressurreição é ter os olhos da fé fechados. Ela não vê. Então nós não vemos o que desconhecemos e desconhecemos quando não cremos. A primeira linha desta fraseologia que eu apresentei aqui para vocês, ela tem muito de psicologia. Não vemos o que desconhecemos. A história da psicologia, a psicologia na história provam isso para nós. Até pessoas, até coisas, animais, seja o que for. Se você desconhece e esbarra em alguma, ou passa por algum ambiente onde não encontra, onde se encontra aquilo que você nunca viu, de que nunca ouviu falar, dificilmente você o verá. A psicologia prova isso aí. De igual maneira como, contrapondo-se a isso, há uma cadeira na psicologia, há uma vertente da psicanálise chamada Gestalt, que vai mostrar que nós vemos com muito mais peculiaridade as coisas que são peculiares a nós, que nos dizem respeito. A gente gosta de ilustrar isso explicando. Se você tem um carro azul de uma determinada marca, você vai ver todos os carros daquela marca na estrada onde você passar e não vai prestar atenção nos outros. Os outros estão lá, mas você não dá atenção. No entanto, se passa um carro da marca do seu, você o vê. E se for da cor do seu, marca e cor, este você verá. Pode ser que quem esteja do seu lado nem dê atenção. É a sua gestalt, é o seu conteúdo que faz uma identificação. É disso que estamos falando quando dizemos que não vemos o que desconhecemos. Mas outro tanto, e aqui é fé, aqui é a revelação da palavra de Deus, desconhecemos quando não cremos. Porque se cremos, nossos olhos espirituais se abrem e passamos a ver. Mas se a fé estiver de olhos fechados, ela vai apresentar sintomas prováveis, como os destes homens aqui. E eu vou pontuar então alguns desses sintomas para vocês. Eles são muitos. Eu vou ter de passar por eles muito depressa para que você possa chegar em tempo aí no culto dentro da sua igreja. Eu não quero te atrapalhar. Mas eu vou pontuar para você aqui pelo menos 6 deles agora. Veja, o versículo 17 nos mostra esses homens com os rostos entristecidos. É o que o texto está dizendo para nós. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Os 2 estavam tristes, falando a respeito das coisas que haviam acontecido em Jerusalém, mas com tristeza. Se havia algo que não cogitavam na conversa entre si, era que Jesus tinha garantido que se levantaria no 3º dia dentre os mortos. Eles estão exatamente no 3º dia, era um domingo.
Eles estavam lá o tempo todo em Jerusalém, onde viram, souberam, se refugiaram para a distância, assistir o martírio e a morte do seu Senhor, do seu Messias. Eles assistiram José de Arimateia tirar o corpo de Jesus da cruz, levar para um sepulcro, sepultar ali, a pedra ser colocada lá, rolada, para tapar a boca daquela sepultura. E aí entenderam, não há mais o que fazer aqui. Vamos voltar para casa. 11 quilômetros de caminhada, comentando certamente os acontecimentos dos últimos 3 dias. Tristes. Evidente que se não há mais esperança, e é isso que está acontecendo aqui, não há alegria mais. Então aí está um primeiro sintoma provável da fé sem a ressurreição, rosto entristecido, que vai na contramão de Provérbios 15:13, que diz para nós que a alegria do coração transparece no rosto, então está faltando alegria. E isso aqui é muito significativo, porque o que Provérbios está nos dizendo é que aqueles 2 homens, Cleopas e o seu companheiro, provam para nós é que se não estamos na presença dele, também não há por que ter alegria, uma vez que a Bíblia diz que na sua presença, está no Salmo 16, versículo 11, há abundância de alegria para sempre. A alegria do Senhor é a nossa força. Então aqueles homens estavam extenuados, desanimados, tristes. Se havia algo que eles não estavam percebendo, era a presença, porque só pode crer na presença quem sabe que o seu Deus está vivo. Mas a sua fé não estava mais alcançando isso. E o texto continua de Provérbios 15:13 para dizer: mas o coração angustiado oprime o espírito, ou pela dor do coração, versões antigas, o espírito se abate. Um outro sintoma que eu quero mostrar para você, que se encontra no versículo 18, que a mente deles estava fixada em evidências, em fatos contraditórios. Muito triste isso. Versículo 18 diz isso. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Ora, meus queridos, volte comigo, por favor, ao versículo 16, ao versículo 15. Versículo 15 diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas não percebiam. Há um texto em Jó que diz assim: eis que segue diante de mim e eu não percebo, passa por mim e eu não o vejo. Esse texto de Jó aponta muito para a fé que não se repousa na esperança da ressurreição, não percebe o Senhor. Por mais que ele esteja cumprindo, jamais deixa de cumprir a gloriosa promessa que fez, dizendo: estarei com vocês todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não é só na hora do culto, no dia do culto ou quando você se ajoelha para orar. Eu estarei com você. Ali estava ele, e eles não percebiam. Ora, nós sabemos que a praxis cristã prova isso tantas vezes acontecendo com tantos filhos e filhas de Deus. Mas o que está acontecendo com essa gente, outro tanto, e em consequência, estavam com a mente fixada em evidências. Paulo não tinha dito: se você já ressuscitou, pensa nas coisas de cima. Eles estavam pensando nas coisas de baixo, aquelas que haviam acontecido em Jerusalém nos últimos dias. Estavam presos a isso. A fatos contraditórios, fatos que se contrapunham às promessas, fatos que tentavam esvaziar a verdade de Deus, ou o poder da verdade de Deus, que confrontavam e desafiavam. A semelhança de Tomé, que aparece aqui no meio desse grupo: se eu não vir, de maneira alguma crerei. É aquela típica fé que Jesus reprova, não é? Não sejas incrédulo, ele disse para Tomé. Porque viste e creste? Não sejas incrédulo. Bem-aventurados os que não viram e creram. Creram sem terem visto. Logo depois, no versículo 19, você vai ver que um outro sintoma que fica evidente aí é a redução da visão espiritual. O versículo 19 mostra isso para nós. Quando Jesus lhes pergunta: que coisas? Olha a resposta que eles dão, olha a confissão que sai por suas bocas. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era, já pôs no passado, tá? Acabou, ficou lá. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Varão, profeta, poderoso em obras, está escrito em versões antigas, como respeita o cântico, que ainda ontem estávamos cantando. Varão, profeta, poderoso em obras. Ele era um profeta.
Olha que reduziram o Filho de Deus, mestre, meu Senhor, meu Deus e Senhor, Tomé disse. Aqui estão esses dois dizendo, ele era varão profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Eles o reduziram, eles o diminuíram, ele ficou desvestido da sua deidade, porque ele provou para eles, ao longo de 3 anos e meio, quase 4 anos, que era Deus, Deus de Deus, o Filho de Deus, e por isso foi levado à cruz. Mas já estavam esses homens, passados 3 dias, reduzindo Jesus a varão profeta, colocando no nível de Elias, de Eliseu, de Moisés, os profetas poderosos em obras. Mas não mais Deus, nem mesmo mais o Messias. Aliás, eles vão dizer um pouquinho mais adiante, a nossa esperança foi toda reduzida, porque nós esperávamos que fosse ele que fosse libertar Israel. Isso é triste, né? Porque fala de redução de visão espiritual, desvestimento, diminuição do Senhor na sua deidade. Depois, um outro sintoma é a incapacidade para crer no testemunho. Está no versículo 22. Porque eles já vieram com uma informação. Isso aqui é que depõe contra eles, mas ao mesmo tempo aponta. Porque eles estavam tão pobres no espírito. Eles não estavam crendo na palavra da ressurreição, na promessa da ressurreição, de tal maneira que eles tinham o testemunho das tais mulheres que foram ao sepulcro, tiveram visões de anjos dizendo, ele não está mais aqui porque vive. Por que vocês estão procurando o vivo entre os mortos? Algumas das mulheres entre nós nos deram susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Esqueceram o testemunho de Maria Madalena, porque Madalena viu o Senhor, falou com ele, quis tocar nele. Jesus disse, não me toques, ainda não subi para o Pai. Vai e diz aos meus irmãos e teus irmãos. Que lindo, que lindo. Mas eles não conseguiram crer nesse testemunho. Quando a fé não se apoia na confiança absoluta da ressurreição, do poder da palavra da ressurreição, ela não crê na pregação, ela não crê no testemunho de ninguém, ela não crê na experiência do outro, não crê. Acha muito mística, acha fantástico demais, acha que é um excesso. E aqui é muito interessante, porque eles chegam a admitir. As mulheres voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Anjos disseram que ele está vivo. Ah, isso eu creio. Lá no céu, anjos podem vê-lo. Mas homens, não. Triste, não é? Anjos viram. Seres humanos, não. Mulheres, não. Está fora do terreno dos homens. Os olhos voltados para as coisas que estavam acontecendo. Jesus aponta aí um quinto sintoma, lentidão espiritual. Versículo 25, veja aí. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. É verdade. Essa questão aqui de lentidão, de ser tardo e tolo, porque Jesus se chama de nécios, ela acompanha muito de perto aqueles que não creem numa fé que tenha fundamentos. Não creem numa fé que faz uma promessa tão magnífica, que é exatamente contrariando essa promessa a que se apegam os ateus. Por que os ateus são ateus? Por que os ateus insistem em não ser cristãos e manterem-se ateus? Porque eles ouviram dizer que o Cristo de Deus ressuscitou. E a ressurreição é demais para a cabeça do ímpio, do incrédulo. Logo, o crente não pode acompanhar isso. É demais. Paulo tem de escrever um tratado, todo um tratado, em 1 Coríntios capítulo 15, chamando de tolos aqueles que pensam que a promessa da ressurreição significa que o corpo que ficou no pó, mumificado, não mumificado, cremado ou não cremado, virou pó, passadas dezenas e dezenas de anos ou centenas de anos, vai ressuscitar saindo do pó outra vez. Paulo diz, olha, é uma questão de semeadura. Foi semeado um corpo material para falar do sepultamento, para falar da morte, do descer ao pó, e o pó volte à terra como era. Mas vai ressuscitar um corpo espiritual e glorificado.
É uma semente, é só uma semente. Aí Paulo chama os que pretendem que isso seja literal, no sentido de que os átomos vão se reintegrar todos e reconstituir aquele corpo que foi condenado pela maldição de Deus no Éden, quando a humanidade caiu em Adão, que ele vai voltar a viver daquele jeito. Não. Tanto não que você vai ver Jesus é a primícia dos que ressuscitam. Toda vez, aqui aconteceu diante de Madalena, aconteceu diante dos 12, depois diante de tantos outros. Eles o veem e ele tem que dar provas de que é ele, porque não o reconhecem de imediato, porque Jesus se levanta num corpo glorificado. O corpo que foi para a cruz, que foi para a sepultura, foi aquele corpo de Isaías 53, que sabia o que era padecer, forçado por trabalhos, sem formosura. Mas agora levanta-se aquele corpo glorificado, que João é o último que tem a visão dele da forma mais extraordinária possível, como ele registra em Apocalipse capítulo 1. Porque se levanta um corpo de glória, mas a mesma personalidade, a mesma pessoa, e é evidente, mantendo suas características da semente. Daí Paulo dizer que o Senhor vai trazer de volta os que partiram com ele, os que nele dormiram, quando ele vier, para consolar os que tiveram perdas, os que sepultaram seus queridos e deixaram de vê-los na história. Esta é a glória da promessa da ressurreição, e o Senhor deu uma prévia disso para Marta e Maria com respeito a Lázaro e outras experiências mais. Mas vejam, ficam lerdos, lentos para crer. Quando há confiança na promessa da ressurreição, da glória da ressurreição, há dinamismo, há vigor espiritual. Pelo contrário, há pressa em crer, há necessidade de crer. Você vai encontrar esse contraste exatamente na vida de Pedro e de todos os outros. Depois do contato com Cristo ressurreto, eles deixam de ficar trancados às entre quatro paredes, portas fechadas, com medo dos judeus, e põem a cara a tapa, saem na rua, vão fazer enfrentamentos. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido com ousadia. Encaram o sinédrio que crucificou Jesus, aceitam os açoites, se entregam à morte. Aliás, todos os historiadores, inclusive, trabalham com isso como sendo um dos critérios para a gente contrapor os que nos acusam de crer numa fábula absurda que seria a ressurreição. Quando eles dizem: os discípulos criaram uma mentira e espalharam essa mentira para o mundo inteiro, uma mentira que prevalece há mais de 2000 anos. E o que a gente pode dizer com autoridade é: você pode morrer por uma mentira na qual crê. E isso existe. As pessoas morrem religiosamente, morrem por suas confissões. As pessoas inventam religião e creem na verdade daquela religião falsa e morrem por causa dela. Mas o que aconteceu com os discípulos, e isso se semeou e se espalhou pelo mundo inteiro em 2000 anos, trazendo bilhões de confessores da fé cristã ao longo da história, é que eles deram a vida pela verdade da ressurreição. Ninguém dá a vida pela mentira, a não ser que a mentira lhes seja impingida como verdade. Mas o que eles dizem, os opositores da fé, é que os discípulos inventaram essa mentira. Se eles inventaram isso aí, nem a sua estrutura psíquica suportaria que dessem a vida por essa mentira. Eles foram postos à prova, todos eles, e mantiveram a sua confissão, porque sabiam que era uma verdade irremovível, irredutível. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Glória a Deus, disseram Pedro e João para os líderes do Sinédrio. Mas quando os olhos espirituais estão fechados por não se crer na ressurreição, há lentidão para crer. Por último aí, como sintoma provável da fé de olhos fechados, a fé sem a ressurreição, é a incapacidade de discernir, a insensibilidade para perceber e para discernir. E aí a gente volta ao versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Oh, como é duro você constatar que a experiência de muitos homens e mulheres de Deus muitas vezes comprovam isso. Vidas esvaziadas na sua confissão, empobrecidas na sua confissão, que não conseguem perceber o Senhor nas circunstâncias mínimas da sua vida. Em algumas, ou só conseguem entender que é o Senhor se for alguma coisa fantástica demais, fora
dos seus limites ou capacidade de controle. Aí diz, foi Deus, porque só Deus pode fazer isso. Mas ele é o Deus que disse em Zacarias que ele não despreza as coisas pequenas, ele é o Deus do dia das coisas pequenas. Quando você crê nele como Cristo vivo, você o vê nas circunstâncias da sua vida, quaisquer que elas sejam. O Senhor está presente e você sabe, é a sua presença, é a sua presença. E agora eu quero falar então da situação oposta, porque a partir do momento em que eles o viram de fato ressurreto, tudo muda, seus olhos são abertos, e aí você vai ter a fé de olhos abertos, e os sintomas se invertem, eles partem para uma oposição, uma situação totalmente contrária, exatamente como os discípulos, antes medrosos, agora ousados, saem para anunciar a palavra. A partir de quando seus olhos se tornam abertos? É lindo, porque é a partir de um momento de culto, é a partir de um memorial, é a partir de um ato litúrgico, um ato da igreja. E aí, quando eu falo ato da igreja, esqueça a ideia de ajuntamento num templo. Eu estou falando de duas pessoas e o Senhor entre elas. Quando o Senhor, então, parte o pão dentro da casa, seus olhos são abertos, como se eles dissessem, ninguém faz igual. Só pode ser ele. Ninguém põe tanto a alma, tanto espírito, tanta eloquência, tanta mensagem, tanta sensibilidade nesse ato simplório de partir o pão para uma refeição comunal. Não, só ele faz desta maneira. Só ele de fato parte o pão como quem dá o seu corpo. Que lindo, não é? Que lindo. Vou lhe dizer uma coisa que você vai aceitar, mas vai lhe parecer um pouco fora de lugar. Jesus partir o pão e dizer é o meu corpo tem muito a ver com o amamentar materno, o aleitamento materno. Quando a mulher sacia a fome do seu neonato, a mãe, ela está dando do seu corpo para ele para dar-lhe vida. É o seu corpo que lhe dá vida. Este é o momento em que as mães se assemelham ao Senhor na cruz, dando vida. Parte dela está indo para eles. Claro que isso vale desde o ventre, não é? A mãe que está ali, a futura mãe, a mulher grávida, ela está alimentando com parte do seu corpo a vida para que ela venha a viver. Foi isso que Jesus fez. Aleluia. Então, a partir do memorial eloquente que apontava, e aí eu pergunto, pregava? É claro que é uma pregação, a ressurreição. Ouça, crente, meu irmão, minha irmã. É a palavra, é no momento de comunhão, é junto do corpo de Deus, é onde você tem, do corpo de Cristo, do corpo de comunhão, onde você tem a troca de testemunhos, a troca de experiências, a troca de um olhar, de um toque, de uma oração. E seus olhos se abrem. Que você ouve, aprende, cresce e o vê. Vê na vida do irmão, vê no testemunho do outro, vê na adoração, no louvor, na experiência. Eu sou muito restrito com respeito a músicas gospel. E acho que você deve ser também, sabe? Se nós passarmos a sermos mais criteriosos, nós vamos criar barreiras para impedir essa infestação de shows que há muito tempo abriram mão e ficaram tentando nos convencer de que são adoradores dando shows e que adoram enquanto dão shows. Sou muito criterioso. Não estou dizendo, só os antigos é que adoravam quando compunham suas letras. Não, não é isso que eu estou dizendo. É bem pelo contrário. O que eu estou dizendo é que nós temos, de fato, muita produção comercializada com o nome de adoração, mesmo porque a igreja hoje em dia reduziu a adoração à ideia de cântico. Mas quando eu encontro um cântico, e eu paro diante dele, e eu ouço muitas vezes, onde você vê que o cantor colocou sua alma, não estou falando dele cantando, estou falando da letra, da mensagem. Aí eu sei que ali eu estou vendo o meu Senhor numa vida. Isso faz toda a diferença. Total diferença. E logo vem os sintomas da fé de olhos abertos. E o primeiro sintoma é a anulação daquilo que acontecia antes. Sensibilidade espiritual, é o que você vai ver no versículo 32. Me acompanha aí, por favor.
Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Sabe, a gente fica reduzindo muito isso à ideia de um púlpito e uma pregação. Ali as Escrituras são expostas e o Senhor fala. Mas não é somente ali, não somente desta maneira, não é somente através dessa liturgia ou ritual. A vida do crente prega. A sua forma de viver, sua forma de se enternecer, adorar, testemunhar, abençoar, prega, fala, e o coração arde. E o coração percebe, sente. Eu não estou falando de sentimentaloides, eu não estou falando de sentimentalismo, eu estou falando de sensibilidade espiritual que vai se servir, evidente, dos nossos sentidos psicofísicos, inevitavelmente. Isso é toda a nossa estrutura. Você não pode fazer uma dissecção destas coisas, não há porquê. Mas o que temos aqui é aquilo que estava embotado, aquilo que estava impedido, bloqueado, desaparece. Eu conheço até líderes totalmente bloqueados e pregam, abrem a Bíblia, é letra que mata quando sai pela boca. Chegam a dizer, não, orar, isso aí é muito místico. Eu prefiro ler a Bíblia. Os nossos teologuinhos, né? Mas a verdade é que quando você tem o seu Cristo vivo dentro de você, você o percebe no outro. Você o percebe no silêncio, no som, em pequenas imagens do cotidiano. Aquilo que os outros não veem, você vê com os olhos da fé. E é isso que eles dizem, o coração ardia, é fato. Você identifica a palavra vivida, pregada, cantada, orada. A palavra, ela fala com você, é a voz do seu Deus que está vivo, ele extrai a mensagem, ele leva você a percebê-la, porque ele está se comunicando com o seu coração, ele é o Deus que fala através de coisas. Nós, por conta do movimento pentecostal, reduzimos muito a ideia de Deus falar ao exercício dos dons do Espírito Santo. Mas isso é uma redução, um apequenamento, via de regra, correndo por vias altamente condenáveis, incertas, inseguras. Não, não é disso. Deus se serve destas coisas para falar, mas não se prende a elas, nem se reduz a elas. É muito mais amplo. E quando o crente cresce, o seu coração está aberto para ver o Deus vivo, ele o ouve, onde ninguém pode perceber. Aqui mesmo, está diante de mim um irmão a quem eu honro e admiro muito, que o ouve diante do mar. Ele teve um encontro com o Senhor na beira de uma praia. Já frequentava a igreja, mas foi num momento, num dia de praia, tá lembrado? Não vou citar seu nome aqui não. Mas a verdade é que eu lembro muito bem, ele estava na beira de uma praia. E aquele contato de Deus o encheu naquele momento. Ele viu mais do que o mar e mais do que uma praia. Até hoje é fascinado pelo mar, pela praia e pelo que o mar produz. Pinta o mar, pronto, já estou falando demais. Porque Deus se serviu dessa imagem, desse cenário, desse ambiente para se comunicar ao coração dele. Ele nos fala através do ar, através do vento, através de um socorro humano, através do vagido de uma criança, de uma flor simplinha, no meio do matagal verde. Ele fala. Quando o coração está sensível, o ouve, porque ele está vivo e falando. Ele diz isso, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz para dizer, eu estou falando o tempo todo. Você que tem de ouvir. Cabe a você sair atrás de ouvir, porque eu não paro de falar. O problema é que nós queremos que ele nos fale algo que queremos ouvir. Estamos ditando para ele o que ele tem de nos dizer. Aí não ouvimos nada. Quando nós abrimos mão de querer ouvir aquilo que nós estamos esperando ouvir, os ouvidos se abrem para ouvir o que ele quer dizer e está dizendo, e muito além. E ali virão as nossas respostas, porque ele responde, glória ao seu nome. É a reação anímica e espiritual à pregação da palavra nessas multiformes maneiras como de que Deus se serve para falar. O outro sintoma é que há uma volta ao início de tudo. Ontem, falando para os irmãos aqui, eu disse, para mim, esta é a característica mais evidente do crente que tem uma fé na ressurreição. Ele faz a volta sempre, ele sempre cumpre o que Jesus recomendou à igreja de Éfeso: volte ao início, pratique as primeiras obras, volte ao primeiro amor. Ele não apenas canta, quero voltar ao início de tudo, ele está sempre voltando.
Ontem eu disse aos irmãos, nós temos a palavra metanoia no grego, para falar dessa volta, para falar dessa conversão, arrependimento, ou ir além do entendimento, metanoia, isso que a palavra grega diz, mas essa palavra traduziu uma palavra hebraica muito profunda, que é shub, é um verbo que significa voltar. A conversão no Velho Testamento é uma volta. É isso que esses dois fazem de imediato. Você encontra isso no versículo 33. Vai aí, por favor, me acompanhando de novo. Logo depois que então perceberam, o coração se encheu, era ele. O que é que o texto diz? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Eles não tinham dito para Jesus, já é tarde, a noite está chegando. Pois fizeram de volta os 11 quilômetros no meio da noite. Devem ter chegado lá no amanhecer da segunda-feira. Caminharam de volta, coração ardendo. E ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, não conseguiam dormir, nem eu dormiria, ninguém conseguiu dormir depois das notícias, ele ressuscitou, fulano viu, Beltrana viu, e eles foram se reunir, aquele grupo de gente, e eles voltaram. Sabem por que eles estavam saindo de Jerusalém no domingo, depois de 3 dias que Jesus tinha morrido, indo para sua casa em Emaús, porque não tinha mais o que fazer em Jerusalém. O epicentro da bênção deixou de ser bênção e lugar de bênção. Agora vamos voltar à nossa vidinha medíocre do dia a dia, porque não há mais o que fazer aqui. Mas a partir do momento em que os olhos se abrem e eles veem o Senhor vivo, é hora de voltar, é hora de assumir a comunhão, de fazer volta. É isso que acontece no crente, ele faz volta sempre, é retomada do caminho, é possível agora perseverar, é possível fazer de novo, é voltar ao início de tudo. Isso marca o crente que tem uma visão do Cristo ressurreto. Glória ao seu nome, glória ao seu nome. E depois você vai ter no versículo 33 um outro sintoma tão significativo. É a anulação de tudo que havia acontecido antes. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja convosco. O que está acontecendo aqui agora? Eles puderam ver o que antes não viam. A capacidade de ver o invisível, de ter surpresas na fé. Havia um lugar aqui perto da minha casa, um bosque, todo de pinheiros. Derrubaram esse bosque. Eu orava muito lá e levava muita gente para orar lá comigo. E vinham aqui para casa para se hospedar e eu carregava lá para dentro do bosque para orar. Eu orava lá muitas vezes, várias vezes por dia, muitos dias, sempre que eu estava disponível, eu estava lá orando no meu bosque de pinheiros. E Deus falava tanto ao meu coração, como era bom. Hoje ele fala em outros lugares, o bosque não existe mais. Porque é evidente, eu estou procurando ouvi-lo, glória ao seu nome. Mas uma das coisas que ele me disse uma vez naquele bosque, foi tão gostoso. E é gostoso saber que, como ele disse, ela se cumpre sempre. Eu vou surpreender a tua fé muitas vezes. Aleluia. Ele surpreende sempre. Quando você crê no Cristo vivo, ressurreto, se ele está vivo, ele não está dogmatizado, ele não está enclausurado, ele não está preso a um escaninho de formas, entende? Você lê ali A, B, C, o que vem em seguida é D. Não, ele não é previsível, ele surpreende a fé sempre, porque ele está vivo, ele cria, ele não age contrário à sua palavra, mas ele cria coisas novas. Ele prometeu isso falando para Jeremias, e ele disse isso falando para Isaías. Ele faz isso na fé daquele que está aberto para vê-lo, ele surpreende a fé, ele cria coisas novas, porque está vivo, porque pensa, porque elabora, porque planeja, ele disse em Jeremias 29:11, a nosso favor, e dá sequência a esse planejamento, ou deixa ele ser esse Deus vivo na sua vida. E logo em seguida você vai ter aí no versículo 45 uma aptidão para discernir. Lembram que antes Jesus tinha dito, vocês são lentos de coração para entender tudo que foi escrito. Olha o que acontece agora no versículo 45, o texto diz para nós, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Quando você crê no Cristo vivo, é como se ele dissesse, vou franquear tudo, todas as promessas, toda a sua capacidade de crescer na graça e no meu conhecimento. Aleluia! E ele o faz. E eu chamo isso de aptidão discernitiva. Eles ficaram aptos para discernir, para fazer a distinção entre o que é falso e verdadeiro, entre o que é verdadeiro e não verdadeiro, entre o que é essencial e o que é periférico. Aptidão discernitiva. E em último lugar, e quinto sintoma que eu estou colocando aí, sobre a fé de olhos abertos,
é que uma vez que eu posso crer no Deus que está vivo, eu estou aberto para que Ele realize através da minha vida. Então vem a incumbência missiológica, tudo para o que nós fomos alcançados por Ele e nele. Versículos 47 e 48. Que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. É bom que se diga que este é o núcleo da missão que nos foi confiada, a mim e a você. Pregar o arrependimento para perdão de pecados. Vocês são testemunhas destas coisas. Agora há uma causa a assumir e pela qual lutar. É isso que toda a igreja primitiva fez e todos os homens e mulheres de Deus que estão invadidos pela visão e convicção do seu Deus vivo fazem com ousadia, como oraram aqueles discípulos. Está em Atos 4, nos primeiros dias, pedindo que o Senhor lhes desse de novo ousadia para falarem no seu santo nome. Então há uma causa a assumir e por que lutar. Não é apenas eu vou ser receptor de benesses espirituais. Não, eu estarei comprometido, envolvido, imiscuído nisso aí. É a minha causa. Eu tenho que mostrar para os outros que o meu Cristo não ficou na sepultura. Não é uma estátua que eu boto num caixão para eu estar adorando dentro de um templo que eu chamo de lugar sagrado. Ele está vivo, não está deitado num caixão. Não é uma massa para ser memorial de um Cristo morto. Não, é o Deus vivo que fala, que se manifesta. E aí eu tenho duas coisas com que encerrar para dizer a você, que é mais do que sintoma, é sobretudo sintoma, é a evidência de que Ele está vivo na vida da sua confissão. É aquilo que eles respondem no versículo 52, o texto diz para nós, texto que eu não li. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Então eles o adoraram. A resposta da fé na ressurreição é gerar dentro de você um espírito adorador. Tudo aquilo para que você foi chamado. O Pai busca adoradores. Não há como adorar um Deus morto. Primeiro porque Deus morto não vê, não ouve, não fala. Mas quando você sabe que o seu Deus está vivo. Existe a história de Catharina Butz, que foi fundadora do Exército da Salvação na França, na viradinha do século XIX para o século XX, ainda jovem, que pregava lá em Paris, naquelas áreas, naqueles subúrbios de Paris que eram nevandos, onde estava o povo mais carente, os párias da sociedade parisiense, francesa, e ela pregava para aquela gente. Mas ela tinha sua casa humilde, onde se reunia com suas auxiliares. E lá naquele seu simples salão, aquele simples salão, porque ela estava ficando muito falada, primeiro por ser uma mulher pregadora, o que era totalmente inédito no final do século XIX. Então, por curiosidade, muita gente afluía para ouvi-la. E entre os que afluíam, um dia apareceu lá uma aristocrata. E essa aristocrata que apareceu lá, ainda remanescente dos dias de Napoleão Bonaparte, ela ficou encantada por ouvir aquela jovem pregando com tanta vida, com tanta pujança e autoridade. E ela disse, eu queria muito que você... Aliás, perdoem, foi um homem. Essa história dessa mulher é outra história. Um homem, um aristocrata. E ele disse, eu queria que você se hospedasse na minha casa para a gente poder ter mais tempo para conversar. Ela foi, se hospedou lá. Ela era muito ousada. E ele então lhe ofereceu um quarto de hóspede. E ela ficou lá no seu quarto. Madrugada, aquele homem se levantou e desceu nas partes inferiores da casa e passou pela porta do quarto de Catharina Butz e ouviu que ela conversava. E ele se espantou porque ele pensou primeiro que ele era ateu e estava apenas impressionado com a pregação dela e a sua eloquência e sabedoria. E segundo, porque ele sabia muito bem que não havia ninguém dentro daquele quarto a não ser ela. Ele não recebeu outra pessoa na casa. E ele ficou espantado de ouvir que ela estava falando com viva voz dentro do quarto, conversando com alguém. Mas ele só ouvia a voz dela. Botou o ouvido na porta do quarto para perceber quem era o interlocutor, com quem ela estava falando. Ele conseguia perceber que de fato ela conversava. Pela manhã, ele desce para a mesa onde é servido o café da manhã, o de jejum, e lá vem ela também. Quando ela se assenta na frente dele, ele está de semblante fechado, e ele disse para ela, moça, eu tive uma amarga decepção com você esta madrugada. Ela olhou para ele espantado. Madrugada? Sim, porque eu precisei descer. E passei pela porta do seu quarto e vi que você conversava em voz alta com alguém que não estava ali.
Eu sei que não havia nenhuma outra pessoa aqui. Ninguém entrou naquele seu quarto. E como uma pessoa lúcida, inteligente, minimamente inteligente, com essa capacidade que você tem de desenvolver palavras, de estabelecer argumentos, pode se permitir uma coisa dessa que é própria de lunáticos? Você estava falando com alguém invisível assim. Como que você pode se permitir falar com alguém invisível? Isso é coisa de pessoas com distúrbio mental, não alguém do nível da sua inteligência. E ela disse, mas não era invisível para mim. É invisível para você. Ele estava lá. Como assim? Ele estava lá. Eu não só o via, quanto o ouvia. E eu não estou louca. E não é uma paranoia. E eu não estou com distúrbio mental. Isso é uma experiência que me acompanha todo o tempo. E não é somente quando eu me tranco na porta por detrás do meu quarto para falar de madrugada. É a minha oração. Eu jamais oraria a um Deus que não possa me ouvir. Eu jamais falaria com um Deus que não possa estar presente diante de mim, a quem eu adoro. Meu coração o vê, minha fé o enxerga, meus ouvidos ouvem suas respostas aqui dentro, ardendo o meu coração. E ele ficou impressionado. Em lugar de se escandalizar, ele se quebrou diante da autoridade e convicção com que ela falou para ele. O cristão que tem visão do seu Cristo vivo é um adorador. Ele o vê e o adora, ele o vê em pessoas, em situações, ele o vê em lugar nenhum, ele o vê no seu coração, na sua vida e o adora. E a última coisa, porque eu disse a você que eram duas coisas, a outra coisa que eu quero lhe dizer, foi por isso que colocamos o hino de Isaías Saad aqui, abrindo a nossa meditação desta tarde, é que o crente que tem a visão da ressurreição e se sabe ressurreto na ressurreição de Jesus, ele usufrui da sua presença. Qual é a prova que eu, Catarina Bulls, todos os cristãos podem dar de que adoram um Deus vivo? Presença. Estar na sua presença, como cantou aquele irmão. Eu entro na presença, você entra na presença dele. Há uma presença, aleluia! Há uma presença, o altar está dentro de você. E nesse altar ele manifesta a sua Shekinah, a sua glória. E você o percebe, você o sente. O nome que você quiser dar. Os pentecostais dizem, eu sinto. Os não pentecostais dizem, eu percebo, eu entendo. Não importa o verbo que você use, desde que prove uma coisa que é indiscutível, inquestionável. Eu estou na sua presença, a sua presença que me acompanha. Como colocou o Fernando aí, o Emanuel, meu companheiro, o que come o pão comigo. Glória seja o seu santo nome. Entrar na sua presença é possível, porque Ele está vivo, o meu Senhor está vivo, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, eu verei, porque Ele vive, eu vivo, porque Ele vive, eu viverei. Glória seja ao seu santo e bendito nome. Tu reviveste e hoje eu tenho a ti. Porque tu subiste, Senhor, pela fé te vi, posso crer. Tu te exaltaste da morte e da dor, assim crie. Aleluia! É uma poesia que transformaram em música, que há mais de 30 anos eu escrevi. Queridos irmãos, Deus te dê um dia de adoração e de louvor. Olha para o céu, vai para o lado de fora, olha para o alto. Como Paulo disse, pensa nas coisas do alto. O seu Cristo está vivo, e porque está vivo, está vindo e virá para mim. E assim sei que é garantida a vitória, a entrada da minha alma em meu corpo remido na eterna morada, onde eu sei que para sempre é banido o sofrer. Aleluia! Glória seja o seu santo nome. Deus te abençoe e te fortaleça. Obrigado por sua companhia, por esse momento tão gostoso. Às vezes algumas pessoas me perguntam, por que você fala com tanta exaltação, com tanto dispêndio de energia? Eu acho que é uma combustão interna, é alegria, é a presença dele. Eu não consigo reter. Então desculpem tanto alvoroço, mas é impossível segurar. Não é histeria, é ansiedade, é alma em fogo. Glória ao seu nome. Deus abençoe aos queridos irmãos. Nosso coração aí junto com vocês. Juntos sexta-feira, juntos domingo, em nome do Senhor Jesus, você sempre orando por nós e pela nossa casa. Forte abraço em nome de Jesus. Amém.